Compromisso. Opa, então vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma live de aquecimento aqui com a ciência dos dados. Nós estamos aqui na semana de aquecimento da Era dos Dados. O que é a Era dos Dados? É um evento 100% online e gratuito, onde eu vou mostrar para você o que você precisa saber para ganhar de 5 a 12 mil reais como cientista de dados. Nós estamos aqui com... Eu sou Eduardo, né? Me apresentar aqui. Eu sei que tem muita gente nova chegando no canal. Eu sou Eduardo, especialista em ciência de dados há 16 anos. Estou aqui com o meu querido Edmarcos, meu parceiro aqui. É o cara do marketing, da ciência dos dados, né? O cara trabalha com dados de marketing. Então, hoje, tenho aqui a presença especial do Edmarcos com você. Fala aí, Edmarcos. Tudo beleza? Beleza, Edu, que honra aí receber esse convite para participar dessa live com você, né? Sempre uma honra a gente trocar essa ideia, fazer esse bate-papo. E, cara, vi que você falou aí da semana da Era dos Dados, né? Então, essa semana vai bombar. Então, vamos só repetir aí para a galera fixar, né? Dia 19, 21 e 23 de junho acontece a Era dos Dados, né? Então, a galera precisa se aquecer, e essa live de hoje aí é mais um desse aquecimento. Certo, Edu? Show de bola, exatamente, cara. Fico muito honrado com a sua presença aqui. Confesso que já tem um tempo que eu estou tentando trazer você aqui para me ajudar nessa parada, porque eu acho que é muito mais fácil essa troca de ideia, né? A gente conversar aqui sobre alguns temas, fazer como se fosse um podcast mesmo, né? Essa troca de ideia, acho que ela é muito rica e eu acho que tem uma pegada diferente que eu acho que facilita a passagem do conteúdo, né? Então, essa passagem de conteúdo aqui no formato de diálogo, eu acho que facilita um pouco mais e é o meu grande objetivo quando eu venho aqui para a web, entre outras coisas, é claro, é disseminar um conteúdo que eu sei que realmente vai ajudar aí você nessa trajetória, né? Você pode estar passando por um momento de transição de carreira, né? Você pode estar aí meio insatisfeito com a sua profissão. Então, eu e Edmarcos estamos juntos aqui hoje exatamente para falar sobre um tema que, inclusive, é o tema que talvez traga ali a importância da ciência de dados hoje, nesse contexto que a gente vive aqui na era da inteligência artificial, né? Na era dos dados. Então, cara, o tema de hoje nós vamos falar sobre transformando dados em valor de negócios. Como a ciência de dados impulsiona a tomada de decisões estratégicas. Então, cara, nós estamos aqui nesse esquema de bate-papo. Eu vou responder algumas perguntas aqui. O Edmarcos vai Mas, trabalhar Edu, comigo. Fala vamos aí, lá. garoto. A gente só falou, né? Fizemos aí, aguçamos aí a galera para participar da Era dos Dados, mas não falamos como que elas se inscrevem. Diga aí, vamos começar. Fala aí para a galera como que elas se inscrevem para participar da Era dos Dados. Show de bola, beleza, cara. Então, para você que está assistindo, né, que gosta de acompanhar o Instagram, é bem simples. Lá na bio de Marcos tem um link onde todo mundo pode clicar e se inscrever. No Facebook também, né? É só clicar na bio que está no Instagram. Para a galera que está aqui no YouTube, é só clicar no banner aqui em cima, deve ter o banner, é só clicar e se inscrever. E se não encontrar nenhuma dessas paradas aqui, ou enfim, não lembra como é que faz, é simples, manda um direct para mim aí que a gente aqui, a nossa equipe, vai correr atrás para mandar o link de inscrição para você, tá bom? Lembrando que no site. Então a galera não tem desculpa para não participar, né? Só não participa quem não quer da Era dos Dados, né? Cara, de maneira alguma, além de ser 100% online, 100% gratuito, com conteúdo transformador, como você já sabe, a gente trabalha junto nessa parada, é um verdadeiro roadmap onde o cara olha e fala assim: caraca, é isso que eu preciso seguir para estar no meio desses caras aí que já estão ganhando de 5 a 12 mil reais, né? Então, assim, é um conteúdo de muito valor. Trago conhecimento técnico também, trazemos inovações. Então, cara, a era dos dados está completamente imperdível, fora que, é claro, a gente está sempre trazendo conteúdo novo, conteúdo que realmente agregue valor para a nossa audiência também, beleza? Beleza, Edu. Acho que dado esse disclaimer aí inicial para a galera fazer aí a sua inscrição, vamos dar início a esse nosso bate-papo. Então, cara, começa aí falando para essa galera, né? Para muitos talvez já estão mais acostumados, mas é sempre bom a gente,
né, trazer uma base, nivelar todo mundo. Então, fala aí, Edu, o que é ciência de dados? Show de bola, cara. Talvez seja a pergunta do século, né? O que que é ciência de dados, né? A gente vê uma conjunção das grandes ciências para falar da ciência de dados, né? Eu gosto de resumir numa frase simples, onde eu falo o seguinte, que a ciência de dados é a arte de transformar os dados em valor para as empresas. Ponto. Isso é ciência de dados. Agora, quando a gente olha para um contexto mais amplo, para tentar explicar partes técnicas, né, da ciência de dados, eu digo que a ciência de dados, ela é uma conjunção de ciências, né? Eu pego ali a matemática com o subcampo da estatística, junto um pouquinho com a computação, o subcampo da programação, e pego ali a parte do business, que é a parte onde a ciência de dados se utiliza ali das habilidades do profissional cientista de dados para resolver os seus próprios problemas, né? Então, isso é a ciência de dados, é quando a gente junta todos esses campos para resolver o problema das empresas de forma resumida e pontual. Isso é ciência de dados. Não, nossa, massa, massa, explicação massa, né? Então, assim, beleza. Então, você explicou aí o que que é a ciência de dados. Vamos tentar dividir agora essa ciência de dados, né? Vamos nos ater mais assim nos dados. Como que você, se você pudesse trazer aí uma explicação aí para essa galera que está nos acompanhando, o que são dados, Edu? O que que na prática ali são os dados? Cara, dados são fatos brutos que estão acontecendo a todo instante, né? Se você está trafegando agora aí na Paulista, você que está em São Paulo, né? Eu estou aqui em Brasília, imagina que você está trafegando ali na Paulista e tem câmeras de segurança. Essas câmeras de segurança, elas estão agora capturando Edmarcos passando no trânsito e toda essa captura de informação que está ali na câmera, ela está sendo armazenada em algum lugar. Isso é um fato, é um acontecimento que está aqui agora, 13h50, sendo registrado lá nas câmeras, subindo para um servidor e sendo armazenado de alguma forma. Isso é um exemplo de dados, né? Dados são fatos brutos. Se você está entrando numa agência bancária agora e indo num terminal agora, colocando o seu cartão, digitando a sua senha e fazendo o saque do dinheiro, ou uma transação, ou um Pix, seja lá qualquer transação que você esteja fazendo, você está gerando um fato. O registro desse fato é o que a gente chama de dados, né? Então, quando a gente fala dados, são um conjunto de fatos brutos que são agrupados de alguma forma para depois serem minerados, serem estruturados, né, por meio ali das habilidades do cientista de dados, desses profissionais que estão ali na linha direta de campo com os dados, para transformar esses dados em alguma coisa que seja útil, né? Em alguma coisa que gere uma informação, né? Eu gosto de falar que quando a gente olha, por exemplo, se eu estou olhando a história da agulha no palheiro, né? Cara, se eu entro e tento procurar uma agulha, cara, eu não vou encontrar essa agulha porque tem muita palha ali. Agora, se eu resolvo descansar um pouquinho e ao me deitar, eu sou espetado por essa agulha, cara, alguma coisa aconteceu de diferente. Tinha algo que era além da palha, alguma coisa que me fez me mover. Ou seja, eu acabei de tecer uma história e clarifiquei ali o porquê dessa agulha no palheiro, né? O que que aconteceu e quais foram os reflexos dessa agulha no palheiro. Eu costumo dizer que os dados organizados a gente consegue compilar em informações claras. E os dados brutos, eles são simplesmente uma coletânea de fatos brutos que acontecem na sociedade. De forma resumida, vai. Cara, muito legal. Mas assim, né, se a galera prestou bem atenção aí na resposta como eu prestei, entendeu uma coisa e ficou com uma dúvida na outra. Então vamos lá, acho Legal. que todo mundo entendeu que nós temos toneladas e toneladas de dados sendo gerados aí a cada minuto, segundo, e não é à toa que o nosso evento vai se chamar a Era dos Dados, né? Porque é a era que nós estamos vivendo, né? E ficou claro que são esses dados. Mas durante a explicação, aí você falou alguma coisa de informação. Aí pintou aquela dúvida, mas dado não é uma informação, Edu?
acho que a galera vai querer ouvir um pouco mais sobre isso daí. Dá uma explanada sobre essa parte. Show de bola. Cara, a informação, ela só é exatamente informação quando você pode tomar alguma decisão com base naquilo que você está lendo. Se você olha para os dados brutos, né? Então imagina, ó, vou te dar um exemplo para ficar bem claro. Imagina que você está lá dentro do Banco do Brasil, um exemplo que eu nunca gosto de dar, né? Do Banco do Brasil. Você está lá dentro do Banco do Brasil. Aí você acessa as informações dos clientes e quando você olha para as informações dos clientes, você entra num banco de dados dos clientes e lá aparece algo em torno de 50 milhões de registros. Imagina que você queira ver todos os clientes do Banco do Brasil. Vão vir 50 milhões de registros. Cara, o que que você está vendo? Você não está vendo praticamente nada a não ser a quantidade de registros que existe ali no banco de dados de clientes. Agora, quando eu chego e falo para você assim, cara, olha só, nós temos algo em torno de 20 mil clientes que são considerados alta renda, né? Que são pessoas que têm alta renda e que são altamente propícias a fazer uma carteira de investimento. Olha a diferença da concepção. Eu peguei aquilo que era o dado bruto, todos os registros dos clientes do Banco do Brasil, e ao manipular, fazer um filtro mental aqui, né? Eu fui naqueles que são considerados alta renda, que estão em torno aí de, sei lá, 5 mil, 20 mil clientes, para dizer que essa galera, ela é um público-alvo, um público quentíssimo para que eu possa fazer um trabalho de venda de assessoria financeira, digamos assim, né? Um exemplo hipotético, mas que é utilizado pelos bancos, né, por empresas do sistema financeiro nacional. Então, assim, quando você pega o dado bruto, faz uma filtragem nele, uma categorização, uma análise mais aprofundada, o que você encontra é uma informação. E o que acontece é que quando a informação cai no colo dos tomadores de decisão, a gente dá a possibilidade dele tomar uma atitude mais municiada. Ele não vai atirar. Imagina lá, né? Você se coloca no lugar do gerente do banco. Eu já substituí alguns gerentes alguma vez na vida. Nunca fui o gerente em si, não, mas já substituí muitos gerentes. E aí, cara, às vezes estava lá na trincheira e o que acontecia era, cara, não sabemos o que fazer. Quem é o gerente da área aqui? Aí, volta e meia, tava eu lá substituindo. O que acontecia era, cara, e aí, Eduardo, o que que eu faço com isso? E aí, todo gerente, ele precisa estar municiado de alguma arma para tomar alguma decisão. A informação é exatamente essa arma. É quando você tem ali um compilado de dados que são organizados, filtrados, limpados, entregue de uma forma mais esquemática, mais visual. Ele serve como uma arma para a tomada de decisão. Tudo fica mais claro. Eu pego a lupa e falo: opa, olha que legal aqui, cara. Eu tenho 5 mil clientes aqui de alta renda. Por quê? Porque ó, o Ed Marcos ali, que é o cara dos dados ali, da ciência dos dados, o cara do marketing, filtrou lá para mim, olhou e falou, pô, bicho, olha só que interessante, temos aqui 5 mil clientes de alta renda e eu vou oferecer um trabalho que é uma assessoria de investimentos. Cara, eu não vou oferecer uma assessoria de investimento para quem está endividado. Faz sentido? Então, eu vou simplesmente fazer esse trabalho em cima dessa, e ele vai lá e toma a decisão. Quando ele toma a decisão, ele tomou a decisão baseada em informação. Beleza? Esse é mais ou menos o contexto. Bom, bom, acho que agora ficou bem mais claro, mas é como a gente brinca, né? A gente vai entendendo uma coisa e vai pintando outra dúvida, né? Então, assim, nós estamos falando da era dos dados, né? Então, são muitos dados, muitos dados, muitos dados, e esses dados, na verdade, eles precisam ser trabalhados, lapidados, como você aí bem disse, né? Para que ele virem informações, e essas informações organizadas estrategicamente, né? Estrategicamente ajudam os tomadores de decisões das empresas a trilharem aí o rumo do sucesso ou do fracasso se eles não tiverem as informações corretas, né? Mas então, na verdade, o ouro mesmo não está nesses dados, né? Então, na verdade, o ouro mesmo está em quem consegue trabalhar esses dados e transformá-los em informações e informações estratégicas, porque não é só trabalhar
e virar informações. São informações de fato relevantes, né? Cara, quem é o profissional capaz de fazer essa atividade tão espetacular e transformar esses dados em soluções estratégicas aí para as empresas? Adivinha quem são, né? O cientista de dados, é claro, né? Eu brinco, né? Eu falo que o cientista de dados, ele é o cara dos dados, né? Ele é o cara que é capaz de tomar as melhores, de ajudar os tomadores de decisão com a melhor arma, né? Nós estamos vivendo uma era de Marcos, e você sabe disso, porque eu sou um defensor nato dessa parada, onde eu acredito que não muito distante do tempo em que a gente está vivendo, vai ser muito mais normal a gente olhar para o quadro de funcionários da empresa e não encontrar simplesmente aquela coisa mais default, aquela coisa tradicional de, olha, tem a galera de vendas, ó, tem a galera do operacional, ó, tem a galera ali dos telefonistas ali, das telefonistas e por aí vai. Cara, estamos entrando numa época, e não à toa, né? Por isso que eu coloco a era dos dados, onde as empresas olham para esse profissional como como é que é o nome daquele termo que fala? A menina de ouro, a joia da coroa, sei lá qual é o termo. A menina dos olhos. A menina dos olhos, boa. Cara, o cientista de dados, ele é a menina dos olhos. Eu estava conversando ontem com um aluno, né? E esse aluno, hoje ele é um aluno de sucesso, inclusive ele é líder de equipe de data science dentro da Uzi Minas, né? E o Max. E aí o Max ele falava assim para mim, Eduardo, nós fizemos aqui um processo seletivo para compor aqui algumas equipes de data science, algumas frentes de data science que a gente tem aqui, e cara, eu passei um tempo aqui tentando, fazendo, entrevistando a galera, e não consegui encontrar um profissional que tinha ali as qualidades, né, as qualificações que eu queria. Então, assim, tem muitas vagas, tem uma escassez de profissional qualificado, como é o caso que ele acabou de relatar, né? Então, assim, tem muitas vagas, mas tem escassez de profissional qualificado. E aí eu falei para ele, eu falei, pois é, né? Tu lembra quando você começou, né, a sua jornada? Que, cara, mal sabia o que que era, né? Mas tu foi um cara corajoso, tal, foi para cima, aprendeu, e hoje ele estrutura, né? Ele estrutura a equipe de cientista de dados lá dentro da Uzi Minas, né? Então, assim, para você ver o potencial que é, até mesmo para quem tá acabando de entrar nessa parada. Eu tô falando de 2, 3 anos atrás, mano, quando eu comecei a fazer esse trabalho que eu faço hoje aqui na web. Então, a gente vê que realmente é um período muito fértil. Eu defendo que não só, às vezes eu até brinco, né? Eu falo que eu vou na padaria comprar pão aqui e eu fico vendo várias implementações de data science, né? Que eu falo, cara, se o cara tivesse um cientista de dados aqui, não ia ter atraso no pãozinho, não ia ter funcionário comprando pão frio, não ia ter fila, não ia ter PN, porque eu ia ajudar a otimizar essa parada toda aqui. Por quê? Às vezes a gente olha, né? E principalmente a gente que já está lidando com esse tipo de aplicação aí há algum tempo, a gente fica vendo aplicação em tudo, né? Às vezes a gente, né, não, deixa eu parar de ver um pouquinho aqui, porque eu já não dou conta mais de ver tanta aplicação de ciência de dados. Então, eu vejo, Edmarcos, que nós estamos enxergando esse profissional como a menina dos olhos, é exatamente pelo fato das empresas não terem ainda esse cara que está aí, esse cara que é capaz de olhar para os seus registros, né, para o registro dos fatos, registro das coisas que estão acontecendo na empresa e trabalhar esses dados, essa rica fonte de informação que eles têm, estão sentados num baú de tesouro e não sabe que é um baú de tesouro. Por quê? Porque não tem o profissional qualificado, que é capaz de olhar e falar assim, cara, olha que louco, nós temos aqui vários clientes que não estão sendo contatados e deveriam ser contatados, porque são clientes que se enquadram em grupos de clientes que são bons. Nós temos aqui clientes que teriam o lifetime value dele, ele poderia estar muito tempo gerando mais renda para essa empresa e não está, porque não tem um trabalho para identificar esses clientes e logo depois fazer com que haja oferta também, né? O cliente precisa também de ser instigado, mas para isso é preciso
trabalhar os dados. É preciso conhecer e estruturar todos esses dados para gerar informação e ajudar o tomador de decisão. Então, eu acredito verdadeiramente que, cara, o cientista de dados, ele é o cara mais qualificado para fazer todo esse trabalho. Ele é o cara que vai lá e faz o próprio trabalho de conexão com os dados. Tem empresas que são pequenas que às vezes não tem nem estruturação de dados em si, tem lá o cara, a galera da TI, saca, que faz o sistema e acabou. Poxa, o cientista de dados é o cara que faz esse meio de campo entre criar soluções voltadas ali para o business e a galera da tecnologia. A gente até fala que é o profissional que caminha, né, tranquilamente, tanto no negócio quanto com a galera de TI, que é mais técnica. Por quê? Ele sabe da importância do negócio. Ele sabe da importância de resolver coisas com essa aptidão que ele tem da parte da tecnologia, mas ele também sabe como organizar o bate-papo com a galera mais tecnológica, digamos assim. Ele sabe conversar com a galera da infraestrutura da empresa, ele sabe conversar com a galera que é responsável ali pelo DevOps da empresa. Por quê? Porque ele está nesse meio tempo, nesse meio campo também. A junção dessas duas informações é que torna o cientista de dados um cara puta fera. Não, massa. Né? Na verdade, então, pelo que você está falando, o cientista de dados, né, o profissional que consegue, né, que se torna aí um cientista de dados, que vem te acompanhando aí e tudo mais, o que ele consegue é pegar, né, o que você acaba explorando na galera, né, desenvolvendo as habilidades que, na verdade, eles já têm, né? Eles já têm essas habilidades de negócio na maioria das vezes e não estão conseguindo desempenhar um papel dentro da empresa compatível com essa quantidade de habilidades que eles adquiriram, né? Então, esse aprendizado que você traz aí com essas informações, com essas lives que você vem fazendo, na verdade, soma com essas habilidades já naturais, aprimora essas habilidades e aí sim faz com que o profissional se torne aí esse cientista de dados escasso, como você colocou, né? Porque é muito dado que tem aí para ser trabalhado e lapidado, né? Edu, então assim, né? Com base nisso, dá um exemplo real aí de um aluno ou de alguém que realmente você tenha conseguido ajudar e que saiu ali, podemos dizer, talvez ali do zero, né? Pegou ali as habilidades que a pessoa já tinha, você deu aquela lapidada nessas habilidades, trouxe aí todo esse pipeline da ciência de dados e fez de fato essa pessoa se tornar um cientista de dados. Tem aí um exemplo? Conta aí para a galera. Cara, tem sim, cara. Eu brinco com a galera que eu fico colecionando essas histórias, né? Porque quem pode ouvir boas histórias deve colecionar para a gente estar sempre se mantendo motivado, né? Então, você sabe, você me conhece, você sabe que eu sou um cara hiper motivacional, cara. Eu tô sempre procurando levantar aí a moral da minha equipe, da minha galera que tá tanto me acompanhando quanto dentro dos meus programas, porque eu acho que há uma parada muito importante que muitas vezes ela não é dado o peso que eu acho que é o peso real da parada, sabe, de Marcos? Que é a parte emocional, mano. Se você não tá com o emocional equilibrado, se você não tá motivado, você acaba tendo muitas qualidades técnicas, só que você não vai para frente, você não toma decisão, você não toma ação. E por muitas vezes eu me via como mole encolhida dentro do Banco do Brasil, por exemplo. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu já trago a parada do aluno, é porque eu lembrei que durante muito tempo eu me via assim. Eu estava sempre me considerei ali, né, uma pessoa que ama trabalhar com dados. Só que em determinado momento eu estava, tipo, meio que mole encolhido. Eu queria fazer muito mais do que o que eu estava fazendo e não estava fazendo porque eu, tipo, meio que não tinha muita independência para fazer o que eu queria fazer. Então, eu estava desmotivado e com uma puta qualificação, né, com a vontade do caramba de trabalhar, mas esbarrava às vezes numa burocracia,
né, pelo fato da empresa ter outros colegiados e não é fácil tocar uma parada dentro de uma empresa onde um grande projeto ele precisa estar ali na alçada de, sei lá, vários comitês. É difícil, cara. Então isso meio que desmotiva. Então por que que eu adoro o motivacional, né? Colocar a galera para cima? Porque eu sei que se eu estiver trabalhando no emocional desse cara, ele não vai ficar para baixo, ele não vai deixar de agir como eu fiquei lá atrás. Ele vai procurar outras coisas para fazer, outros projetos, porque ele tem uma puta qualificação na cabeça dele ali. Ele é um cara que está querendo aprender coisa nova, né? E na ciência de dados a gente vê exatamente isso, né? Coisas novas são aprendidas a todo momento. Eu tava conversando esses dias com o Caio, e aí o Caio, você conhece o Caio, a gente falou sobre ele esses dias, e o Caio, velho, ele tem uma pegada muito massa. Ele é um moleque muito humilde, assim, saca? Tem um coração gigantesco. E quando eu falo humilde, assim, ele vem, assim, aqui, eu moro aqui no Distrito Federal, e aqui no Distrito Federal a gente tem uma região que a gente chama de entorno, né? E esse entorno é geralmente o bairro mais pobre, o bairro de classe mais baixa, tal. E o Caião, ele mora numa dessas cidades, né? Desses bairros. E eu lembro que o Caio estava trabalhando, ele é muito, muito esforçado, moleque, muito esforçado, né? Ele é uma pessoa que é autodidata, ele entrou no programa e ele, sabe aquelas pessoas que fazem o que precisa ser feito? Pega o conteúdo, vai para cima, que participa ativamente da comunidade, que, cara, é o Caio. Então o Caio era desse jeito. E aí eu lembro que ele tava cansado, velho. Tipo, pega ônibus, ele tem filha, né? Ele tem uma filhinha, e aí pega ônibus lá de Valparaíso, que é longe. É tipo, pensa aí, velho. Eu não sei exatamente as distâncias aí de São Paulo, mas pensa aí que o Caião tinha que ficar, sei lá, pelo menos umas 2 horas e meia dentro de ônibus ou dentro de trânsito, saca? Por dia. 2 horas e meia, mano. 2 horas e meia é coisa para caramba, velho. E aí, fora que tudo é assim, se ele tem que entrar 8 horas, porra, ele tem que sair 5 horas da manhã. Saca? Porra, sai 5 horas da manhã. Aí beleza, aí se ele tem uma faculdade, ele volta, ele chega em casa meia-noite. Que hora esse cara vai viver, né? Então, o Caio tinha essa realidade. Só que o Caio, ele além de tudo isso, o bicho muito esforçado, ele estava trabalhando numa empresa de internet. Ele conversava comigo e falava assim: Eduardo, cansei, velho, de pegar sol e chuva, carregando escada nas costas e colocando lá para subir cabeamento, tal, que ele também era técnico, né, dessa parada de rede, de internet e tal. E eu via nele um potencial desgramado, saca? E, tipo assim, quando você sabe que eu adoro pegar no pé da galera que eu tô vendo que eu arrocho. Mas o cara que eu tô vendo que tem um brilho nos olhos, eu não saio do pé dele, né? Enquanto ele não vira. E aí eu ficava no pé do Caio, falava, Caio, bora cuidar desse processo seletivo, Caio, bora cuidar aqui desse seu portfólio, sempre em cima dele. E quando foi um tempo desse atrás, pelo fato dele ser um cara que sabe trabalhar muito bem os dados, de ter ali a pegada, uma pegada muito bacana de compreender o nosso ferramental aqui, que é a programação Python, é o nosso ferramental maior nesse momento atual que a gente está agora, né? E o Caio tinha tudo isso, né? Então, o fato dele ter essa qualificação tão cabulosa na programação ali no Python, de lidar bem com os dados, cara, a chance dele mostrar que ele poderia ser um cientista de dados bateu na porta dele, né? Toque, toque, toque. E aí hoje ele trabalha, né? Ele fez a sua transição, não ganhava 3 conto, agora tá ganhando 8 conto. Então, tipo, porra, meio que dobra a qualidade de vida dele, né? Sim. Assim, em grandes linhas. Então, isso para mim é uma parada que eu vejo que é uma diferença, o Edmarcos, que tipo, acontece assim, cara. Saca? Tipo, acontece assim, ó. Eu sei que esse estalo é o tempo que ele tá aqui no CD Pro, fazendo SNA, né? Participando da comunidade, fazendo as atividades que eu peço para fazer, né? Então, assim, é, é assim, mas quando chega o momento do estalo, é que ele fala: caraca, aconteceu, né? Mas aconteceu porque ele seguiu o processo, ele seguiu o rito. Então, esse é um exemplo que eu adoro trazer de pessoas que, cara, conseguiu lidar bem com os dados e hoje ele tem uma diferença na própria carreira pelo fato de trabalhar muito, muito bem os dados. Eu esqueci de falar uma coisa importante, que ele foi notado exatamente pelo fato dele ser uma pessoa que sabia trabalhar bem com os dados, né? Dentro da comunidade CD Pro, a gente tem centenas de pessoas lá dentro, pessoas
pessoas em empresas, né? Às vezes a empresa ela também está lá dentro do CD Pro. E aí, numa dessas, a empresa olhou para o Caio e falou assim: cara, ó, eu quero esse moleque trabalhando aqui com a gente. Foi lá e pincelou ele, levou ele, né, para trabalhar junto com ela. Por quê? Porque ela viu que esse moleque tinha capacidade de gerar muito valor dentro da empresa. Eu estava falando de outro, eu vou até emendar, se você me permite aí, um outro exemplo que eu estava falando esses dias com esse aluno lá da Uzi Minas, né? E ele falava uma parada que eu achei, assim, é surreal quando a gente olha para os números hoje, né? Porque a gente está aqui no mundo de pequenas e médias empresas, mas quando a gente vê um profissional dentro de grande empresa, ele faz um estrago desgramado. Ó, o Marcos estava falando que um dos projetos que ele tocou lá dentro com a equipe dele foi um projeto que a gente chama de otimização. E aí, pensa lá, quando eu falar Uzi Minas, pensa lá, eu vou dar um exemplo do que rola lá, né? Que a Uzi Minas, ela vende, é siderúrgica, beleza? Então, imagina que ela tem uma placa de metal lá que ela vende para as indústrias, beleza? Aí, o que rola? Essa placa de metal, ela é composta lá de algumas matérias-primas, né? Então, cara, sei lá, tem não sei quanto de aço, não sei quanto de não sei o que lá, o forno precisa estar não sei quantos graus lá de temperatura, não sei quantos profissionais precisam apertar essa parada para chegar na consistência. Então, imagina que são várias decisões que precisam ser tomadas para entregar lá a linha, a placa de metal para a indústria que vai comprar essa parada, para montar um carro e por aí vai. Cara, ele e a equipe dele conseguiu desenvolver uma parada para otimizar, entre outras coisas, esse tipo de medida, saca? Tipo, cara, ó, a melhor medida que a gente tem aqui para o aço X é tanto. Por quê? Porque a gente utilizou o machine learning para trazer essa informação para a gente, né? Aí, dado esse trabalho que ele fez aqui, ele falou, cara, a melhor temperatura também está por volta disso e disso. É claro, agora eu estou extrapolando, né? Que eu não lembro exatamente qual é o termo que ele falou, mas o trabalho de otimização que ele colocou no processo de data science ajudou a empresa a ter uma economia diária, eu lembro dele falar exatamente isso, economia diária de um ponto específico, de um produto específico, que é uma indústria, né, uma empresa como a Uzi Minas tem, né, são várias e várias frentes, né, milhões de reais, milhões de reais. Então, pensa, né, um processo, pensa em uma máquina preditiva, um modelo que foi desenvolvido. Um modelo desenvolvido, trabalhando ali a otimização de um processo que gerou uma redução de custo na casa de milhões de reais. Cara, eu até brinquei com ele, que eu falei bem assim, bicho, isso é injeção na veia da melhor das coisas, que a gente chama de injeção na veia, é o dinheiro que cai no lucro líquido da empresa, né? Aí eu falei para ele, só que melhor ainda, além de ser injeção na veia, era a injeção de veia que não tem imposto, Edmarco, sabe por quê? Imaginei que não tem imposto. Não. É porque assim, velho, ó, quando é lucro, o lucro tem imposto, né? Você paga imposto sobre o lucro. E o custo não, velho. Você tá lá tirando exatamente uma coisa que você já estava destinado a pagar. Então, um profissional que faz uma parada dessa, ele é um cara muito, muito, muito valorizado. Ele falou até que uma das coisas que era difícil no início, há um ano e meio atrás, de fazer, era defender ali a necessidade de ter uma equipe focada em data science dentro da empresa, mas que depois de um trabalho como esse, aí a figura muda de lugar, né? Porque o que era Sim. difícil, hoje ele se tornou referência lá dentro, né? Ele fala, cara, falou de otimização, machine learning, essa parada, ciência de dados, cai aqui na minha equipe, né? Então, para você ver a importância que tem uma empresa quando ela tem um profissional qualificado como cientista de dados. O Edu, e assim, né, em cima de tudo isso que você bem colocou, né, o que a gente acaba percebendo que, assim, você está trazendo aqui uma oportunidade para a galera fazer uma transição de carreira, né? Você está trazendo aqui uma oportunidade de uma carreira nova, né? Mas Completamente. o X da questão, que talvez a galera não tá pegando, é que, assim, por que que muitas vezes as pessoas acabam evitando uma transição de carreira, né? Porque ela já tem na cabeça dela que ela vai ter que começar do zero, né? Ela fala assim, putz, mas assim, eu já fiz tanto para chegar neste ponto, né? E agora eu quero mudar, putz, eu vou ter que começar tudo do zero.
E a sacada que elas não percebem que o cientista de dados não é, né? É muito pelo contrário, né? Ele já começa, vamos dizer que já na metade do caminho, porque ele vai aproveitar, né? Toda essa bagagem, todo esse aprendizado já desenvolvido, em qual seja a profissão que ele estava até aquele momento, né? E aí o que você faz é trazer algumas habilidades mais específicas, né? E aí, cara, essa transição de carreira, ela fica muito mais suave, né? Então, vou até aproveitar e já engatar aqui não é bem uma pergunta, né? Mas é uma coisa que a galera deve ficar se perguntando não, ela fica dizendo para ela mesma: beleza, Edu, legal, entendi essa parada, entendeu? Entendi o que que é ciência de dados, entendi como que essa parada pode ajudar nas decisões estratégicas, mas como né, posso aplicar esses conceitos na minha área, se eu não tenho experiência nenhuma de dados? Então, Entendi. legal, você está falando, faz sentido, né? Eu tenho aí a minha expertise, eu tenho as minhas habilidades, mas da parte de dados, eu não sei nada. Então, como que eu vou realmente conseguir, né, surfar, né, aproveitar dessa oportunidade que você está trazendo, né? Imagine se a pessoa, né, tivesse pensando, né, tivesse aquela caixinha, aparecesse aquela caixinha aqui, você pudesse ver o pensamento. O que que você ia falar para essa pessoa, cara? Show de bola, cara. Pergunta massa sua, cara. Que pergunta tora. Uma das coisas que acontece é que, assim, toda transição dói, né? Cara, eu já passei por transição de carreira e transição de carreira dói demais. Por quê? Porque vem a insegurança, né? A gente fala, cara, será que as coisas que eu aprendi na minha vida vão servir, né? Eu levo muito isso em consideração na hora que eu tô trazendo a galera para dentro do CD Pro, né? Um dos entregáveis do CD Pro é o nivelamento, né? Eu chego, converso com esse cara e olho pro background dele, né? Primeira coisa que eu falo, Edmarcos, pro cara que tá olhando assim, fala, pô, beleza, gostei de tudo isso, mas, cara, que eu faço, né? Como eu aqui vou poder me aproveitar dessa parada, né? E aí, cara, é que tem ali alguns profissionais onde as coisas se tornam um pouco mais fáceis. Por exemplo, o cara da tecnologia, né? O cara trabalha ali, sei lá, com desenvolvimento, já estudou um pouquinho ali de HTML, CSS, JavaScript, ou o cara que, pô, viu o sistema de informação, então ele estudou ali, sei lá, um C++, viu um pouquinho de Java, né? Então, esse cara da tecnologia, de Marcos, ele já tem ali um pezinho lá na frente, por quê? Porque ele tem algumas coisas que servem como background para um cientista de dados. Primeiro, ele não vai. Antigamente eu precisava, eu imaginava, né, quando eu estava fazendo a transição, que eu precisava de uma formação acadêmica, né? Então, eu precisava ter uma formação em ciência de dados, e era difícil, porque na época não tinha muito, né? Na verdade, na época não tinha, né? Se eu for olhar aí 10, 16 anos atrás, quando eu comecei, não tinha faculdade de ciência de dados, quiçá o nome ciência de dados, né? A gente tinha toda uma área que era focada em dados, programação e business, mas ela era tocada numa mescla, né? Então não tinha esse nome claro. Para quem está aqui hoje, né, que já está na área da tecnologia, o cara olha e fala assim, pô, beleza, eu posso até pensar que, o cara pode até pensar, eu vou precisar fazer uma faculdade, mas é real que ele não precisa, né? Primeiro, que o cientista de dados, na hora que ele está ali para fazer um processo seletivo na empresa, o cara não vai querer olhar a titulação. Ponto. Talvez seja lá algum plus, alguma cerejinha no bolo, mas não é isso que vai fazer o cara se tornar um cientista de dados. É o que ele sabe. E para ele ter essa habilidade de trabalhar e ser visto como o cara que sabe, ele precisa aprender algumas coisas. Entre essas coisas, a programação, o machine learning, a estatística, né? E aí o cara que já trabalhou nessa área de tecnologia, porra, o cara já tem a noção de lógica na cabeça, saca? Aí eu tenho muitos alunos que são físicos, que são matemáticos, os caras das engenharias, você é engenheiro, você sabe disso, os caras da engenharia que, pô, tiveram que estudar cálculo, né? Essas coisas mais pesadas. E aí, pô, a parte lógica da parada, essa galera já tem como um benefício muito doido. E aí, cara, ele vem e ele vai precisar aprender algumas coisas para
adicionar ao que ele tem. Esses dias eu estava conversando com um engenheiro, um outro aluno do CD Pro, que também trabalha, poxa, agora ele trabalha na indústria também, só que eu esqueci qual é a indústria que ele trabalha. E aí ele estava me falando que, cara, que existe equipe de data science que está precisando de cientista de dados, mas que conhece cálculo estrutural, uma coisa assim, saca? Tipo, aí eu fiquei, porra, quem é que mexe com cálculo estrutural que eu saiba é engenheiro. Então, olha o nível da especialização do negócio, né? Então, é muito difícil encontrar essa parada, mas, porra, se o cara já tá aprendendo data science, ciência de dados, e é um cara que tem ainda uma formação específica em alguma coisa, ó, na última turma, não sei se você lembra, a gente tem um médico, né? A gente tem um médico na turma lá no CD Pro, o Fred. E aí, cara, puxa, pensa aí uma vaga para trabalhar com algum tipo de problema de negócio específico, onde há a necessidade de ter um cientista de dados que tenha um olhar clínico da parada, né? Porra, o cara é médico e está estudando data science. Você acha que ele não vai ter uma oportunidade anos-luz na frente de um outro cara que está querendo disputar com ele? É claro que vai, né? Então, assim, ele tem que olhar o copo meio cheio, né? Ele olha e fala, porra, a minha formação, desculpa o palavrão, né? Mas não derruba não, YouTube. A minha formação, a minha formação, ela vem como um ponto positivo na minha carreira. Então, isso é a primeira chave que eu acho que precisa virar, né? É ele olhar o background que ele tem, e aí não é só. E pior de tudo, Edmarcos, que o melhor de tudo, na verdade, é que não é só engenharia, não é só tecnologia. Eu olho e vejo muitos físicos, administradores. Economista, pensa aí, velho, economista e administrador, os caras também estudaram estatística, né? E o cara, aqui na ciência de dados, a gente precisa usar a estatística para a gente fazer ali os nossos testes, para a gente avaliar os dados, né? Eu não vou precisar fazer cálculo de cabeça. Hoje em dia tem software, tem programação, tem ferramental a dar com pau. Mas, cara, você já vem com esse background de saber muita coisa. Então acaba que, Edmarcos, esse processo ele acaba sendo acelerado para esses profissionais, sabe? Esses profissionais que já têm ali o pezinho nessa parada mais quantitativa da ciência de dados. Eu não sei se eu consegui responder. Não, é isso aí mesmo, Edu, porque assim, né, o que a galera acaba talvez não sacando, e que eu vejo que você vem trazer essa oportunidade, é que assim, não importa qual a formação, né, qual a faculdade que ela já tenha feito, né, porque essa faculdade ela já trouxe a base que ela precisa, né, vamos assim dizer, para se tornar um cientista de dados. E aí, é claro, né, as faculdades que estão mais relacionadas com exatas, com tecnologia, né, então, como você colocou, as engenharias, mas as outras atreladas a elas, por exemplo, administração, você mesmo economista, contabilidade, né, que você colocou aí, o cientista de dados, ele precisa ter esse jogo de cintura, vamos assim dizer, de conversar com outras áreas, entender o problema de negócio. Cara, você quer uma pessoa mais qualificada para isso do que um administrador, né? Então, às vezes, o cara tá lá, ele fez uma faculdade de administração e está pensando, putz, será que é para mim a ciência de dados? Lógico que é para ele a ciência de dados, né? Porque ele tem essa habilidade. Aí, claro, ele vai precisar desenvolver as outras. Aí, como você falou, aí vem o matemático que já tem ali uma capacidade estatística grande. Pô, mas eu não tenho um pouco essa habilidade de negócio, mas não tem problema, você vai desenvolver isso daí, vai juntar. Então é isso que eles acabam não percebendo, né? Que todas as faculdades, a maioria delas, né, ela já traz uma base que você vai complementar aqui, e é por isso que a ciência de dados, né, como você bem colocou aí no começo, não requer uma faculdade específica, né? Ela já vai se Exato. aproveitar da formação que a pessoa já tem. Então, talvez seja essa, né, a sacada aí no fundo, essa luz aí no fundo do túnel para muitos profissionais que estão insatisfeitos com as suas profissões, porque assim, é normal, né? A gente tem um sistema de ensino que nos obriga, às vezes, a fazer algumas escolhas muito cedo, né? E às vezes a gente tem que ter alguma um parâmetro, né? Às vezes é o que o pai fez, né? Às vezes é o que a mãe fez, né? Às vezes é o que o cara, né, acha que se identificou,
e depois, quando passa, ele surgem outras oportunidades, né? Como está surgindo agora essa oportunidade do cientista de dados, né? Só que ele pode aproveitar essa formação que ele já teve e apenas ir trilhando aí o caminho da ciência de dados. Então, você colocou muito bem. E aí eu já vou soltar, né? Sabe que eu estou aqui que é para bombardear, metralhar de perguntas, né? Manda aí. Então eu já vou soltar mais uma aqui, cara. Mas a verdade é que existem erros, né? A galera erra, né? A gente erra, todo mundo erra, né? E, e saber o que as pessoas erraram às vezes, é tão importante quanto saber fazer o certo, né? Essa é a verdade. Porque se eu já sei o errado, eu já sei, pô, por esse caminho eu não vou, né? Essa parada eu já não vou fazer. Então, Edu, comenta um pouco aí, né? Você que está a todo momento, diariamente envolvido com o cientista de dados, né? Aonde que você vê que é essa galera, que os cientistas de dados mais erram, né? Na hora deles pegarem esses dados, lapidarem esses dados, transformarem esses dados em informação, né, e impulsionarem, né, numa tomada de decisão. Onde que você vê que está aí erros, né? Cita aí dois, três erros que você entende que são aqueles top, aqueles fera que acaba meio que afastando a galera aí de um case de sucesso, cara. Você me fez lembrar de uma história muito doida aqui, antes de falar exatamente, propriamente dito. Eu vou falar um erro muito grande que aconteceu, né? Tava conversando com o Rubik, um grande amigo meu lá do Banco do Brasil, né? E aí ele tava falando assim, Eduardo, eu tava num bate-papo ali, pegando elevador, eu não lembro certo onde é que ele tava, mas ele ouviu uma gerente de uma área de clientes lá, né? Pé da vida reclamando no elevador com outro funcionário lá, que ela tinha recebido uma oferta de um produto que era para mulheres grávidas, uma coisa assim, saca? Tipo uma coisa que é direcionado para mulheres grávidas. Então, imagina lá, o Banco do Brasil vai fazer um seguro de vida para mulher que vai ganhar neném daqui uns dias, né? E aí ela vai lá no terminal fazer um saque, alguma coisa, e de repente aparece lá, ó, pum, né? Ah, você não quer fazer um seguro aqui? Você está grávida? Alguma coisa do tipo assim, né? E aí o Rubik disse que ela tava puta porque ela não tava grávida, que ela não era nem casada e nem nada, e tava com raiva de receber a proposta, né? E que queria conversar com a diretoria responsável por oferecer o, o produto, né? E aí ele tava morrendo de rir, porque o Rubik ele trabalhava na parte de validação desses modelos, né? Ele falou assim: nossa, velho, tem um material quentinho aqui para eu trabalhar daqui uns dias, né? E eu morri de rir dessa história. E o que aconteceu foi um erro, né? Que pensa aí, né? O que rola na hora de fazer uma prospecção, né? Uma oferta? Há uma metodologia ali por trás, né? Há uma metodologia. De forma simples, o banco ele pode, a empresa, né? No caso, estou dando exemplo do banco, ele pode ter uma forma direta de ir lá e abordar algumas pessoas, ou ela pode receber algumas propostas de acordo com as características dela. Essas características, Edmarcos, nem sempre elas estão claramente rotuladas. Sabia disso? Que acontece? Existem grupos de clientes que eles não estão ligados entre si. Porque uma coisa é falar assim, o Edmarcos ele é empresário, né? O Edmarcos mora em São Paulo, o Edmarcos tem filho, e ele está segmentado ali na categoria B. E o Eduardo é pessoa física, o Eduardo trabalha com ciência de dados, o Eduardo é CLT, o Eduardo tá... E a gente tem esse rótulo. Então, esses dois rótulos são muito claros. Agora, existem outros tipos de rótulos que nem eu nem você nem esse tipo de fragmentação está visualizando de forma clara. E esse é um dos grandes benefícios do cientista de dados, né? O cientista de dados ele consegue atribuir, né? Ele consegue categorizar por meio, é claro, de machine learning, entre outras técnicas, por meio dos dados, esses grupos diferentes, né? E o que pode ter acontecido é exatamente o quê? A mulher que estava reclamando ter caído em algum cluster, em algum agrupamento diferente que era foco de receber esse tipo de campanha. Então, olha um erro que poderia ter acontecido ali, claro, né? Então, o que ele iria fazer no caso, né? Ele iria fazer um trabalho onde ele iria avaliar a metodologia, né? Já tinha de cara ali como é que a gente chama lá?
um artifício ali que mostrava que tinha uma fragilidade no processo. Então, esse tipo de erro é um erro muito comum, né? Apesar de tudo, é um erro muito comum e que o cientista de dados, ele realmente vai precisar correr atrás. Agora, quando você perguntou no erro mais especificamente ali na lida com os dados, em fazer um trabalho mais puro com os dados, né? Então, assim, quando a gente está começando o nosso trabalho como cientista de dados, a gente tem algumas atividades que elas são cruciais para que haja um bom trabalho. É tipo assim, de Marcos, pensa aí, você quer fazer um trabalho onde você está enxergando a coisa bruta, mas às vezes a coisa bruta ela precisa de um nome para você entender o detalhamento do que é essa coisa bruta, né? Porque senão, porque pensa aí, dados. Olha uma planilha do Excel, tem vários dados. Eu posso ter uma coluna lá e essa coluna, né, com dados de clientes, pensa na coluna. Na linha são os clientes. E aí na coluna eu tenho uma coluna lá que chama valor. Valor de quê, velho? É o valor que ele tem de investimento? É o valor que ele tem de saldo devedor? É o valor de uma operação? É valor de quê? E é aí que entra, talvez, aquele que é o erro número um, né, de um cientista de dados na hora que está fazendo o trabalho, é fazer inferência sobre o conceito das coisas, né? O cientista de dados é aquele cara que ele já é muito curioso. Ele é o cara que quer, ele quer um mão na massa. Ele é muito curioso, ele quer o mão na massa. Só que essa ânsia de querer fazer o mão na massa, muitas vezes, faz ele pular algumas etapas, como essa etapa inicial, que é, cara, eu preciso compreender exatamente o mecanismo de criação desse dado que eu vou utilizar, né? Porque pensa aí, se ele utiliza uma informação já no ponto de partida e essa informação está errada, ele acaba, todo o resto do trabalho vai estar completamente diferente da realidade. Eu vou te dar um outro exemplo. Tem algumas informações que a gente guarda dentro dos bancos de dados que elas, muitas vezes, a ausência delas significa alguma coisa. E a gente tem uma parada que é assim, ó, a variável missing, a gente tem que tomar cuidado, porque lá na frente os algoritmos de machine learning não recebem registros missing, né, aquela coisa toda, né, para quem está mais avançadinho no processo aí, né? E só que, às vezes, esse missing, essa ausência de informação, ela significa alguma coisa. Vou dar um exemplo bem interessante. Tem uma variável, pensa numa variável qualquer, onde o cara recebe uma anotação cadastral quando ele faz alguma besteira. Tipo, o cara entrou no cheque especial, ou o cara foi colocado no Serasa, foi colocado no SPC. Aí, o que acontece é que ele recebe uma informação, né? Então, quando ele tem lá, por exemplo, 31 de maio de 2023, aí ele tem lá essa marcação nesse campo, significa o quê? Que ele teve alguma coisa. Agora, se não tem nada naquele campo, tá errada a informação? Não. A ausência de informação significa que ele não teve anotação cadastral nenhuma, então ele está de Sim. boa. Então, existe muito esse tipo de confusão na hora que o cientista de dados está começando o seu trabalho, né? Então, esse aqui eu considero o erro número um. O erro número dois é ele não conhecer ali as atividades que são importantes na hora de fazer análise de dados. Aí, lembrando daquilo que eu chamo do pipeline, né? Ele precisa se conectar com os dados e analisá-los bem antes de ir desenvolver uma metodologia preditiva e por aí vai. Nessa parte da análise, se ele tiver um olhar superficial, lá na frente também a consequência nos trabalhos preditivos que vão ser realizados, elas também vão, né, muito foda afirmar assim, né, mas elas podem vir a ter enviesamento pelo fato dele não ter estudado a variável direito, né, de não ter feito aquelas atividades que são importantes para ele compreender bem os campos, então, para a gente não entrar muito na pegada técnica, há uma necessidade grande dele saber o que ele precisa fazer na análise de dados, né? Ontem a gente falava sobre isso, cara, não sei se você teve tempo de acompanhar, mas a gente falou sobre análise de dados do zero com pandas e com data prep. E aí, nessa análise de dados, eu estava falando, né, que existem algumas atividades que são importantes. Ele fazer a análise univariada, análise bivariada, análise multivariada, verificar correlações, para que ele tenha uma análise mais completa da informação. Então, esses
esses dois, para mim, cara, são, assim, os campeões. A galera pensa que é o erro de utilizar o algoritmo errado. Cara, nada. A galera erra no básico, man. Erra no básico. E isso é muito comum. E como que eu faço para preparar lá a minha galera na hora de fazer esse trabalho, né? Cara, case é mão na massa. O Usain Bolt, o bicho foi o que foi porque ele treinou muito, velho. Ou você acha que é só porque ele é grandão, né? Ou porque ele tem características genéticas, né? Michael Phelps, nada. Aquilo ali é o pelo da pulga só. O resto é treinamento, moleque. Ó, quantas e quantas vezes esse cara não acordou 5 horas da manhã para pular na piscina gelada? Quantas e quantas vezes o Usain Bolt não teve que ir treinar no deserto lá, 40 graus? Cara, então, treinamento faz parte aí do processo. Dentro do CD Pro, eu atolo a galera. Às vezes eu fico até com medo de arrancar o couro, né? Tem aquela frase que a gente conhece que é massa, que tipo, eu posso tosquear a ovelha, mas não posso arrancar o couro, né? Às vezes eu fico até pensando, cara, será que eu tô arrancando o couro da galera? Por quê? Porque eu sei que é isso que vai fazer o cara aprender, man. É a mão na massa, é a parte prática, e é onde eu vejo a maioria das faculdades, a maioria dos treinamentos, a galera meio que deixa esse tipo de atividade de forma. Não dá o zelo que eu acho que tem que ter, saca? A prática, o mão na massa mesmo, faz alguns cases, faz aquela coisinha mais molenga, saca? E aí, é claro, o cara vai ficar com dificuldade lá na frente. Então eu já sei disso, falha de mercado, né? Economista, eu tô vendo a falha de mercado. O que que eu vou fazer? Vou me aproveitar dela agora, vou mostrar que isso aqui pode ser um tesouro para nós. E arrocha essa galera. Beleza? Esses são os dois principais erros, man. Cara, tirando isso aí pra mim, o resto é fichinha. Não, ficou show, né? Esse, né? Quero só, sempre bom, né? Para aterrissar aí para a galera, né? Esse primeiro erro que você trouxe aí é muito importante, né? Porque, principalmente, né? Você vê, é interessante quando a galera já tem, assim, às vezes, algum pré-conhecimento em algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, um pré-conhecimento pode, às vezes, até atrapalhar, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado, né? Com Então, a certeza. galera que já vem acostumada a mexer com tabelas, né? Aquela galera que já vem lá do Excel e tudo mais, como se ele já está acostumado que, né, uma célula vazia eu tenho que desprezar, eu vou ignorar, mas, como você disse, depende do contexto, né? É, Dependendo do contexto, né, um dado faltante era previsto, informação né? que Era, tinha. era, era uma informação, né? Estar faltando fazia parte da informação, né? Então, assim, traz que não é algo complexo, né? Não é, como você colocou, né? Uma pessoa consegue começar ali do zero, mas precisa de ter esse direcionamento, né? Precisa ter ali uma orientação de alguém mais experiente que já trilhou esse caminho, né? Justamente para trazer essas sacadas, né? Tenho Com certeza. certeza que depois dessa live aqui, quem estava aí simplesmente dando um delete all aí em conteúdo vazio já vai repensar esse conceito aí, né? Que foi a sacada de ouro aí que você acabou trazendo. Cara, você acabou respondendo já, né? Trazendo aí já o erro e um como fazer, né? Que foi prática, né? Você resumiu aí o como fazer em prática. Não sei, você quer trazer mais alguma informação ou vamos para as perguntas finais aqui? Que você... Show de bola, pode passar para as perguntas aí, tá massa. Então vamos para as perguntas finais, né? Que a gente já deixa separado aqui na manga para elucidar ainda mais. Show de bola. Cara, pergunta número 1, para a gente ver se estamos indo para o caminho certo aqui desse bate-papo, né? Como posso identificar quais dados são relevantes para a minha área de negócio e como utilizá-los de forma estratégica para tomar decisões, Cara, que né? massa. Que massa, pergunta massa. E eu vi que grandes instituições, elas já têm ali uma preparação bem interessante com relação a isso para todos os funcionários da empresa. Mas nem todas as empresas, elas têm essa cultura, né?
Vou dar o exemplo lá do Banco do Brasil. A gente tinha uma sequência de documentos estratégicos da empresa. E aí, entre os documentos estratégicos, estava lá, né? Quais eram os KPIs, né? Os indicadores que o banco ia perseguir. Tinha o guidance, que é aquele documento que o banco, como a empresa é de capital aberto, ela fala para os acionistas o que, que ela vai perseguir, né? Inclusive a PLR dos funcionários, né? Todo a distribuição de lucros, ela está pautada no guidance ali, né? Então, é onde a organização se compromete a atingir os seus objetivos. Cara, quer documento mais estratégico do que você saber o que que a empresa vai perseguir num período X, num período Y? Então, lá dentro do Banco do Brasil, a gente tinha muito isso, né? Então, a gente olhava o guidance e aí via, poxa vida, o Banco do Brasil vai perseguir o retorno sobre o patrimônio líquido aí na casa dos 20%. O que significa isso? Cara, que o banco, hoje, ele tem um retorno sobre o patrimônio líquido no valor de 15 e ele vai subir para 20. E se ele vai subir para 20, ele vai crescer 5%. Para crescer, para ter retorno sobre o patrimônio, precisa lucrar. Para lucrar, a empresa precisa aumentar a sua margem. E assim sucessivamente tem todo o encadeamento lógico, nesses documentos estratégicos. E o que é mais fera, Edmarcos, é que assim, as empresas, né, essas empresas de capital aberto, inclusive alguns documentos são públicos, a gente pode até olhar esses relatórios de administração, né, dessas grandes empresas, para que a gente possa olhar o que é realmente importante para grandes empresas. Essa é a forma de você que está dentro de uma empresa que talvez seja uma empresa grande, é você conhecer o que que a empresa está perseguindo, conhecer os grandes números que ela está querendo perseguir. Esses são os dados mais importantes para você fazer ali um acompanhamento, para você fazer ali a criação de indicadores de performance. O cientista de dados, ele muitas vezes vai fazer esse trabalho de BI, que é um trabalho de desenvolver métricas, dashboards, gráficos de acompanhamento para os seus próprios gestores saber se eles estão no caminho certo, para não ser pego de surpresa quando acabar o semestre. Então, eles têm essa parada diária, semanal, mensal, bimestral, trimestral. Para quê? Para saber se eles estão conseguindo bater as metas. Né? Então, esse tipo de informação, Edmarcos, é que eu acho que é a informação mais relevante para o cara que hoje está entrando aí, né, nesse mundo da ciência de dados e não sabe quais dados ele pode se utilizar para fazer um trabalho que realmente vá ter valor e ele não ficar pegando tabela de domínio para fazer KPI, saca? Olhar o que é importante para a empresa. Ponto. Dei um exemplo aqui para grandes empresas. Agora, cara, Edmarcos, toda empresa, ela para estar viva, ela tá vendendo, velho. Toda empresa vende. Toda empresa, ela tem clientes. Toda empresa, ela tem produtos ou serviços. Toda empresa, ela tem números, funcionários, ela tem o marketing. O que você pode extrair de informações que são importantes sobre isso aí na empresa onde você está agora, nesse exato momento, saca? Então, o cientista de dados, quando ele olha para o business da empresa e ele consegue extrair essas informações e transformar elas em indicador, isso realmente traz uma qualidade diferenciada para ele. Então, quer olhar dados que vão ajudar, né? Olhe para o negócio da empresa, olhe para o negócio da instituição, o que que é importante, né? Então, essa é uma sacada que eu acho que é muito massa para o cara dar aquele primeiro start, né? Tô começando agora, Eduardo, quais são os dados que eu vou analisar aqui? Como que eu começo a analisar os dados? Mano, relatório de administração aí das empresas. Lá tá chovendo de informação que vai poder ser utilizada numa análise de dados ou até mesmo no trabalho preditivo, beleza? E Edu, e você falou uma sacada bem interessante, né? De novo mostrando que a era é dos dados, né? Mas o ouro é o cientista, né? Porque você começou, né? Total. Você colocou aí, né? Empresas de capital aberto. Então, ou seja, muitos dados, eles estão aí disponíveis, né? Eles são disponíveis, eles estão aí, né? Mas precisa ter um profissional capaz de interpretar esses dados adequadamente. Então, de novo, né, a era é dos dados, mas o ouro é o cientista, né? É O o ouro é o cientista. cientista. Ele vai pegar esses dados que muitas vezes estão aos montes aí, né? Legal, cara.
E para a gente fechar, Edu, para a gente fechar, né? Tá muito fera esse bate-papo nosso. Se deixar, a gente vai longe aqui, né? Conversa aqui de Mas boteco. vamos fechar. Cara, quando fala dados, é muito importante a gente trazer assim como mostrar, né? O mostrar os dados, né? É muito importante o mostrar as informações, né? Então a perguntinha final para a gente encerrar esse nosso bate-papo, quais são as principais métricas e indicadores que devo considerar ao analisar dados para impulsionar as decisões estratégicas da minha empresa, né? Exatamente, olha que legal, exatamente seguindo esse tipo de análise, saca? Cara, o que que é importante para a empresa, né? Onde que estão os direcionadores estratégicos da minha empresa? Quais são os objetivos da minha empresa? Né? Geralmente, eu não sei se você lembra, as empresas elas não têm aqueles documentos de visão, missão, valores, né? Não tem aquela parte bem estratégica. Qual a missão da empresa? Qual a visão, né? Onde ela vai chegar? Quais são os valores dela? Então, esses documentos, muitas vezes subestimados pelos próprios funcionários, né? Cara, aquilo ali é um norteador da empresa, né? Então, cara, quer informação melhor do que essa? Não existe, é a informação estratégica da empresa. Eu lembro que eu trabalhava na área de controles internos do Banco do Brasil e existem alguns documentos estratégicos que eles são sigilosos, né? Só que lá, a gente na controles internos, por ter um trabalho estratégico, a gente tinha acesso a algumas informações. E eu adorava olhar essas informações, porque é aí que eu via exatamente onde que estava meio que o pulo do gato, saca? Tipo assim, garoto, então o foco tá aqui, só que aí eu ficava já pensando, né? Isso aqui não pode cair, por exemplo, na área comercial, né? Porque o cara tá lá para vender. Se o cara sabe exatamente onde vão apertar, né? O cara já sabe. Então eu ficava olhando e falava, que legal, cara. Então, assim, o fato, se você olha para informações estratégicas da empresa, se você tem acesso a informações estratégicas, é para onde você deve olhar, é onde você vai extrair a maior quantidade de insights. Mas é claro, você que é um profissional que não tem acesso a informações estratégicas, né? Como que eu posso ver algo que é estratégico? Relatório de administração das empresas de capital aberto aí, cara. Todas têm. Todas as empresas, né? É um requisito, né, para a empresa ter capital aberto, ter aí um relatório de administração para os acionistas acompanharem os números, as métricas, as metas. Então, cara, se divirta nesse relatório de administração que você vai conhecer melhor as empresas, conhecer melhor o que é um negócio, né? E ali tem um tesouro de dados para você fazer aí as suas mais diversas análises. Inclusive, vou dar até uma sacada. O Banco do Brasil, ele tem um documento que ele é até já está até no formato Excel, né? No formato de dados aí para a galera que gosta, né? Fazer uma importação dentro do Python depois e fazer um trabalho bem legal. Tem série histórica de várias linhas, né? Ao longo do tempo que foram utilizadas como métricas, né? Então você acompanha lucro líquido ao longo do tempo, você acompanha margem ao longo do tempo, você acompanha despesa operacional ao longo do tempo. Cara, é uma mina de ouro para você começar as suas análises, inclusive para se inspirar, para depois você fazer aí um trabalho de portfólio, né? Para depois, quando precisar e tiver num processo seletivo, mostrar aí para a empresa que você também consegue fazer relatórios mais profissionais, né? Ali é um trabalho gratuito que está ali e que eu tenho certeza que pode ajudar muito aí no desenvolvimento dessas skills, né, dessas habilidades. Não vamos dar spoiler, né? Falando aí de portfólio, né? Porque logo, logo já vai sair aí uma live quentinha aí falando desse tema. Cara, mas só quero, não posso deixar passar em branco, né? Você trouxe mais uma sacada luz aí, né? Que é uma coisa que você traz muito lá pros alunos, né? Quando você traz todo aquele direcionamento deles para eles participarem, né? De uma entrevista de emprego, né? Como cientista de dados, mas já fica a sacada aí para a galera que já está botando o pezinho na água, né? Que você colocou. Se prepare. Então, muitas empresas já estão com os dados delas ali expostos, né? Principalmente as grandes empresas. Então, vai para uma entrevista, né? Você se prepara, né?
O cientista, ele Não. precisa chegar lá, né, como nós estamos aqui trocando essa ideia, né? Ele tem que apresentar soluções, né? O que se espera de um cientista, né? Para que ele apresente soluções. Então, vá preparado. Então, você trouxe aí bem essa informação, meu, pega os dados que já estão expostos aí da empresa, dá uma estudada nele, para você chegar na entrevista já bem embasado. Cara, quanta sacada, né, nessa live, hein, Edu? A galera precisa depois pegar e assistir mais umas 3, 4 vezes isso daqui, né? Show de Cara, bola. e se a galera gostou disso daqui, que é só um aquecimento, né? Ela não pode perder o quê, Edu? O que que a galera não pode perder? Adivinha, a era dos dados, né? A era dos dados sendo preparada aqui com uma enxurrada de conhecimento mais atual do mundo da inteligência artificial, onde eu vou mostrar como que o cara que cria essa inteligência artificial, o cientista de dados, entra no mercado e passa a ganhar salário de 5 a 12 mil reais. Né? Então, lá você vai aprender tudo, o roadmap, eu vou trazer exatamente o que essa galera está fazendo para conseguir entrar aí como profissional, como cientista de dados no mercado, ganhando de 5 a 12 mil reais. Não pode perder se você, por um acaso, não se inscreveu ainda, né? Eu vou deixar aí mais uma vez o link aqui na descrição desse vídeo. Não se esquece que lá no portal cienciadosdados.com também tem um botãozinho verde, que é só ir lá, clicar e se inscrever. É 100% online, 100% gratuito, um material riquíssimo, onde você vai ali estudar uma semana, cara, que vai valer por alguns anos aí nessa jornada profissional, viu? E tem também a bio, né, Edu? Só clicar aí na bio do Instagram, banner do Do YouTube, YouTube, passa o exato. direct, né? Ou Ou seja, só não se inscreve quem não quer, quem né? vacilar, vai. Quem vacilar vai perder aí esse grande evento aí onde a gente está trazendo essa parada toda. E, cara, é engraçado que a gente coloca muitos canais, né? Eu falo, cara, não, olha no Telegram, olha no LinkedIn, olha no sei o que, olha no sei o que. Aí chega lá no final, a gente encontra a pessoa falando, pô, mas eu não vi falando nada disso, né? Pô, não é possível, velho. Todo vídeo a gente fala, né? Então, a última vez aí, ó, manda um direct pra mim no Instagram, ou, enfim, né? Brincadeiras à parte, você tem aí, você tem aí todas as redes sociais para encontrar a sua inscrição na era dos dados. Beleza, Edu. Então, até o nosso próximo bate-papo aí. Valeu, Edmarcos, muito obrigado, cara. Obrigado pela paciência, obrigado por estar comigo aqui. A gente se encontra então no nosso próximo bate-papo. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.